Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou pesquisador na Embrapa Hortaliças, em Brasília. Trabalho com sistemas hidropônicos, na verdade, pesquisa em nutrição mineral de plantas em sistemas de cultivo sem solo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre automação em sistemas hidropônicos, algumas reflexões sobre o assunto. Para começar, eu acho que é importante nós pensarmos um pouco sobre quais são as principais dores ou demandas dos produtores hidropônicos no Brasil hoje. Aqui não é uma lista completa, mas eu creio que no que se relaciona ao tema automação, essas dores são talvez as principais. Escassez de mão de obra, perdas de produção por falha na energia elétrica e ou no fornecimento de solução nutritiva, desconhecimento das condições no ambiente de cultivo, temperatura, umidade relativa, intensidade luminosa, pressão parcial de gás carbônico, pH, condutividade elétrica e oxigênio na solução nutritiva e o estado nutricional das plantas, entre outras variáveis ambientais ou da planta que influenciam no crescimento, no desenvolvimento e na produção. Então, essas dores, elas são aquelas que têm gerado uma demanda que, em geral, nós identificamos como uma demanda, seja por automação, seja por robotização, seja por mecanização de pequenas áreas. A reflexão é: será que a solução para todas essas dores, para todas essas demandas ou dificuldades do sistema de produção hidropônica no Brasil, será se a solução para todas elas é a automação ou é a robotização? Então, eu queria fazer essa reflexão em cima disso. Eu creio que sim, para algumas delas, talvez a saída mais fácil ou mais prática seja realmente a automação, mas é importante que nós consideremos bem essa solução, essas possibilidades. Então, eu queria começar aqui com um aspecto relativamente deixado de lado, mas que nós temos visto em nosso trabalho com formas mais avançadas, mais sofisticadas de cultivo sem solo na Embrapa, que é um tema relevante. A tecnologia como um atrativo para novos produtores, para uma nova geração de produtores interessadas, essa geração interessada em uma hidroponia, em uma produção de alimentos tecnológica, tecnificada, em que o trabalho seja não apenas facilitado, mas também seja percebido como de ponta, como de alta tecnologia, como algo de que aquela pessoa se orgulhe, ao contrário daquela visão um tanto quanto equivocada de que a agricultura seria ainda uma atividade arcaica, primitiva. E como atrativo também para um determinado público de consumidores. Assim como existe um público de consumidores que é muito atraído pelo baixo uso de tecnologia, pelo pequeno uso de insumos, pelo que eles percebem como uma agricultura mais natural, existe um grupo de pessoas, um público relativamente grande, que se sente atraído pela produção de alimentos utilizando alta tecnologia, com sustentabilidade, com economia de insumos, com garantia da qualidade nutricional. Então, o uso da tecnologia tem também, não é essa a principal função, né, da automação, né, aqui eu aproveito, inclusive, e mostro, né, soluções de 3 empresas com as quais nós trabalhamos: a Autoponia do Tomás, que vai apresentar também, a Hiponia e a Hidroponic, são empresas que têm soluções, oferecem soluções para esse meio, para hidroponia, para produção hidropônica, soluções que em alguns aspectos se parecem, mas que em muitos se complementam.
O que é interessante também é que há talvez 5 anos nós teríamos uma dificuldade tremenda no Brasil de encontrar empresas com esse perfil, e hoje, ainda bem, elas já começam a se multiplicar. Antes de a gente conversar sobre automação na agricultura, na produção hidropônica, sobre robotização, sobre controle de atividades, é muito importante, talvez seja chave, que a gente converse sobre monitoramento ambiental. Alguns chamam de sensoriamento ambiental. Quando eu falo ambiental, do ambiente de cultivo. Então, muitas dos aspectos, das variáveis, das práticas que nós temos possibilidade de automatizar, ou de robotizar, ou de mecanizar no cultivo protegido, particularmente no cultivo sem solo, no cultivo hidropônico, são variáveis, são práticas, são atividades que dependem do conhecimento de valores ambientais. Por exemplo, para que eu automatize o ligamento de aspersão, ou de ventiladores, ou de um pad and fan em uma estufa, eu tenho que conhecer quais são os valores limites de temperatura, os valores acima dos quais a planta responderá de forma negativa, ou abaixo dos quais ela deixará de produzir ou de metabolizar, e quais são aqueles valores de temperatura ideais. Eu falo temperatura como exemplo, mas seria temperatura, seria umidade, seria luminosidade, e muitas dessas informações nós ainda não temos. Então, para automatizar, antes de tudo, nós temos que pensar em monitorar. E aí existe um problema relativamente grave no Brasil, que é a disponibilidade de sensores para medir essas variáveis ambientais de forma correta, de forma precisa e de forma útil, e que sejam economicamente acessíveis, não apenas para os produtores, mas até mesmo para a pesquisa. A maior parte desses monitores, a maior parte desses sensores vem de fora, são importados, não é? Então dependem da cotação do dólar ou do euro, por exemplo. Então, a gente vê um espectroradiômetro que nos dá a informação de como se comporta a luz dentro de uma estufa em termos de distribuição de espectros. Se tem mais azul, se tem mais verde, se tem mais vermelho, vermelho distante. O espectroradiômetro de mão, considerado relativamente barato no mercado, hoje está saindo a 3.000 euros. O euro, hoje, estou falando em novembro de 2021, está custando R$8. Então, 3.000 euros já se transforma, 8 vezes 3, 24. 24 mil reais. É um preço relativamente alto, relativamente inacessível, inclusive para a pesquisa, quanto mais para os produtores. Então, esse seria um primeiro problema, cuja resolução ideal seria exatamente que mais empresas brasileiras começassem a produzir também esses sensores, que vão dar a base para o conhecimento das variáveis ambientais dentro do cultivo protegido, que permitirão, por sua vez, uma automatização mais eficiente. Nós temos trabalhado muito na Embrapa Hortaliças exatamente com isso, com o conhecimento das variáveis ambientais, microclimáticas principalmente, dentro do ambiente de cultivo protegido, dentro do sistema de cultivo hidropônico, e temos visto que existe hoje ainda muita variabilidade, e essa variabilidade se reflete inevitavelmente sobre a produtividade, sobre a produção dos cultivos. Então, pouco adianta que eu simplesmente automatize
controle de ventilação, o controle de aspersão, ou microaspersão, ou nebulização, ou o que quer que seja, a abertura de teto de plástico, a abertura de lanternins, se eu não conheço como é que se comporta ali dentro, ou se eu não tenho sensores, sejam termômetros, sejam psicrômetros, sejam medidores de umidade relativa, quantômetros para medir a incidência luminosa. Mas se eu não conheço essas informações, eu me pergunto como eu poderei controlar a estrutura do cultivo protegido, ou o que quer que seja, para controlar ali dentro as variáveis ambientais. Então, eu bato bastante nessa necessidade anterior à automação, o conhecimento do ambiente de cultivo. E esse conhecimento depende, como eu falei, de sensores, mas depende também de outros dados, outras medidas disponíveis gratuitamente, facilmente na internet. Então, eu mostro aqui nesse slide, por exemplo, essa figura, esse gráfico, da distribuição de luz, né, dentro do ambiente protegido na Embrapa Hortaliça. Esse DLI é uma variável que a gente chama de integral de luz diária, que seria o somatório ao longo de um dia de todos os fótons de luz que chegam em uma superfície. A medida dessa DLI é em mol de fótons por metro quadrado por dia. Então, nós temos aqui, por exemplo, esses dados, esse gráfico foi feito a partir de dados que estão disponíveis em uma base de dados americana. Para que nós tivéssemos mais confiabilidade, mais garantia de acesso a esse tipo de dado, não apenas aqui para o Distrito Federal, mas para o Brasil como um todo, para os polos de produção em cultivo protegido, nós precisaríamos ter uma base de dados dessa brasileira, por exemplo. Mostro também aqui, nessa foto mais púrpura, um medidor, é um dos medidores mais acessíveis e mais confiáveis de intensidade luminosa, um quantômetro. Ele mede o valor instantâneo da intensidade luminosa em micromol de fótons por metro quadrado por segundo, sabendo qual é o período de luz, e fazendo várias medidas ao longo do dia, a gente consegue, com um sensor desse, calcular a integral de luz diária. O problema é que esse sensor, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, é um sensor produzido nos Estados Unidos, tem que ser importado, e chega aqui relativamente caro, embora lá ele seja considerado até um sensor de preço acessível, talvez saia por $1.200. Só que $1.200 para a gente hoje tem que ser multiplicado por mais ou menos R$ 5. Então, quintuplica aí o valor. E sem esses dados, é difícil a gente saber, por exemplo, se uma determinada estrutura, um determinado tipo de plástico, ele está permitindo a passagem de uma intensidade luminosa suficiente para responder às necessidades das plantas. Se está a mais ou se está a menos, se eu tenho que estender uma tela de sombreamento ou talvez abrir um teto, abrir um lanternim ou recolher essa tela de sombreamento. Mesmo que eu tenha o mecanismo para automatizar essas aberturas, essa extensão de telas ou esse recolhimento de telas, abertura de telas laterais, eu preciso conhecer antes, eu tenho que ter esses, vamos dizer assim, parâmetros para saber em que momento a automatização se dará, porque não vai interessar uma automatização que vai depender da decisão do produtor. Olha, eu acho que está com muita luz, eu vou ligar o mecanismo de
extensão da tela de sombreamento. Eu acho que está muito quente, eu vou ativar a retração das telas, o recolhimento das telas laterais. Não. Se estamos falando de automação, essa automação ela tem que ser gerada a partir de valores, de parâmetros muito claros do ambiente. E para isso nós precisamos de sensores, ou seja, para que eu recolha ou estenda a tela de sombreamento, o sombrite, ou o que é que seja, eu vou ter que ter ali sensores de radiação fotossinteticamente ativa e lá no computador eu vou ter que ter valores máximos e mínimos muito claros de quando que o mecanismo extensor ou retrator da tela vai ser ativado. Não é? Então, isso tem que estar muito claro. Antes da automação, eu preciso do sensoriamento, eu preciso determinar, inclusive esse é um trabalho também da pesquisa, determinar quais são os valores ótimos para as diferentes regiões do Brasil, para as diferentes estruturas de cultivo protegido, para os diferentes sistemas de cultivo sem solo e para as diferentes culturas. Então, todo o ambiente deve ser considerado. Quando a gente fala de automação dos sistemas hidropônicos, a gente tem que lembrar que o sistema hidropônico ele não está isolado e que raramente o sistema hidropônico vai estar em campo aberto. Quase que invariavelmente, pelo menos no Brasil, o sistema hidropônico, qualquer que seja, vai estar principalmente dentro de uma estufa, ou dentro de um container, ou dentro de um galpão, que seja, mas ele vai estar em uma estrutura. E eu preciso conhecer as variáveis ambientais dessa estrutura para que eu possa, então, automatizar aqueles mecanismos, seja ventilador, seja o que for, a partir de valores pré-fixados, não é? E esses valores pré-fixados, sendo monitorados continuamente dentro desse ambiente, é que vão determinar a ativação da automação. Por exemplo, da automação que vai modificar de alguma forma o ambiente de cultivo. Então, hoje, talvez o aspecto, a parte do cultivo hidropônico que nós temos mais avanços em termos tanto de monitoramento quanto de automação é a própria solução nutritiva, que, claro, é o aspecto-chave da produção hidropônica. O monitoramento das condições químicas, das variáveis químicas ou físico-químicas, principalmente condutividade elétrica, pH e teor de oxigênio dissolvido na solução nutritiva, são as três variáveis provavelmente mais importantes na manutenção da qualidade de uma solução nutritiva, em garantir que os nutrientes estejam presentes e na forma adequada para a absorção pelas plantas. Mas temperatura da solução, por exemplo, que também é importante, que afeta diretamente a condutividade elétrica, à medida que a temperatura da solução aumenta também a condutividade elétrica, e às vezes em valores consideráveis, para culturas como morango ou folhosas como alface, por exemplo, que tem uma faixa relativamente estreita de tolerância da condutividade elétrica, o aumento da temperatura pode levar, da temperatura da solução nutritiva, pode levar a problemas na absorção de nutrientes. E a temperatura da solução nutritiva, ela é afetada diretamente, claro, pela temperatura do ambiente de cultivo. Então, nem mesmo a solução nutritiva está completamente isolada das condições ambientais do ambiente de cultivo. Então, eu gostaria aqui, claro, de lembrar, nós temos hoje trabalho de empresas como a autoponia, a hidropônica, a hiponia e algumas outras, voltadas principalmente à automação
Na verdade, voltadas principalmente, em primeiro lugar, ao sensoriamento, porque eles começaram com a ordem correta. Primeiro, é preciso monitorar a qualidade. A partir do monitoramento, podem ser criadas soluções, por exemplo, de correção das variáveis químicas da solução nutritiva, correção de condutividade elétrica, que indica a quantidade total de nutrientes dissolvidos na água, na solução nutritiva, monitoramento e controle do pH, que indica o grau de acidez ou alcalinidade da solução nutritiva, e lembrando que um aspecto físico, principalmente, da solução nutritiva de extrema importância, principalmente nas regiões mais quentes, e que não pode ser mais deixado de lado, é a oxigenação da solução nutritiva. A oxigenação da solução nutritiva é chave na absorção de nutrientes e na sanidade das raízes também. Então, esse aspecto é outro que deve ser levado em consideração pelas empresas que se dispuserem a gerar soluções de monitoramento e automação. E o controle de temperatura da solução nutritiva, eu já falei, a importância sobre a disponibilidade de nutrientes, sobre a ocorrência de doenças, né? Por exemplo, o pitium, que é uma doença causada por um omiceto, antigamente classificado como fungo, tem grande interação com a temperatura da solução nutritiva e provavelmente também com a oxigenação da solução nutritiva. Então, a respiração das raízes é importantíssima. A respiração aumenta à medida que aumenta a temperatura não só das raízes, da solução nutritiva, como do ambiente de cultivo. Nós sabemos que o que a gente quer para que a planta produza ao máximo, produza otimamente, é diminuir a respiração, a taxa respiratória, e aumentar a taxa fotossintética. Né? E provavelmente a temperatura da solução nutritiva também está envolvida com outras reações, talvez mesmo precipitação de cálcio na solução, coisas desse tipo. Um aspecto, em geral, deixado um pouco de lado, por ser, eu reconheço, difícil de ser monitorado, é exatamente as próprias plantas. Né? Nós sabemos aquilo que as plantas precisam, nós sabemos, mas é preciso melhorar esse conhecimento, refinar esse conhecimento sobre essas variáveis, como eu venho falando até agora, só que nós temos também, cada vez mais, a necessidade de alguma forma, monitorar as plantas, e isso não é fácil. De novo, nós temos o mesmo problema do monitoramento do ambiente de cultivo, a escassez ou ausência de soluções nacionais em termos de sensores, dependência quase que completa, em alguns casos completa, da importação de equipamentos confiáveis, só que a preços que tornam esse tipo de solução inviáveis para o produtor de hortaliças, principalmente hidropônicas. Então, aqui, por exemplo, eu mostro alguns aspectos, são sensores que nós utilizamos na pesquisa, sensores como medidores de CO2. Hoje, em que a gente tem melhorado cada vez mais as variáveis que afetam o crescimento, algumas variáveis que antes eram deixadas de lado, como a pressão parcial de CO2, tendem a se tornar importantes. Se a automação dos vários aspectos do ambiente de cultivo hidropônico vier a se tornar realidade, vier a ser uma tendência consolidada, esse tipo de medida vai ser cada vez mais importante. Nós temos aqui uma foto minha medindo as relações de trocas gasosas na planta, né, CO2, respiração, taxa fotossintética, abertura estomatal, com esse IRGA, é um aparelho caríssimo, né? Nós conseguimos
comprar dentro de um projeto que basicamente foi aprovado para a compra desse equipamento. Existem alguns outros sensores mais acessíveis, como os sensores de PAR. PAR é a fotossíntese, a radiação fotossinteticamente ativa, é aquele espectro da radiação eletromagnética, aquele espectro da luz que a planta realmente utiliza para fazer fotossíntese. A umidade relativa do ar, que é extremamente importante, por exemplo, para controlar a abertura estomatal e permitir que a planta fotossintetize e absorva água e nutrientes. Não é? Mas nós precisaríamos de sensores mais baratos para conhecer não apenas o ambiente de cultivo, mas a própria planta e a resposta da planta às mudanças permitidas pelas modificações, automatizadas ou não, feitas no ambiente de cultivo, geralmente no ambiente protegido. A questão da escassez de mão de obra passa, claro, pela automação, mas ela passa, a sua resolução, pelo menos, por um aspecto que no Brasil ainda está extremamente incipiente, está muito no começo, que é a robotização. A robotização de atividades agrícolas, colheita, poda, aplicação de biocidas, ela é possível. A grande questão, de novo, e quando eu faço essas perguntas, é sempre levando em consideração a produção de hortaliças hidropônicas no Brasil. A mão de obra hoje ela é claramente escassa e quando é encontrada, ela é geralmente pouco preparada. Existe claramente uma tendência de envelhecimento dos produtores e uma incerteza muito grande quanto à sucessão nos empreendimentos de produção. Não se sabe se a próxima geração, e geralmente isso não está acontecendo, se a próxima geração sucederá, dará continuidade à produção. Como eu falei lá no começo, eu dou o exemplo, por exemplo, desculpem a redundância, eu dou o exemplo da Coreia do Sul, que tem investido nos últimos anos no uso mais maciço, vamos dizer, de tecnologia, de automação e de robotização na produção, especificamente em cultivo protegido, e lá a produção em cultivo protegido quase invariavelmente é produção sem solo, visando, entre outras coisas, a atração das gerações mais jovens para a produção de alimentos, para que não pare a produção de alimentos. Porque se para a produção de alimentos, lembremos-nos, as pessoas não param de comer, elas continuam comendo. Se a gente não produz aqui, nós vamos ter que comprar, vamos ter que importar. E importar é jogar divisas para fora, não é? Então, existe a oportunidade, existem as pré-condições, mas há algumas coisas que nós teremos que pensar, teremos que trabalhar para mudar. Não é? Então, voltando, o fornecimento de solução. Quando a gente pensa, eu dou esse exemplo aqui, quando a gente pensa em automação, em geral, a gente pensa em soluções mais refinadas, vamos dizer, mais caras, não é? Só que eu dou o exemplo aqui do fornecimento de solução, da injeção da solução nutritiva no sistema hidropônico ou de fertirrigação no sistema de cultivo sem solo, de cultivo em substrato, por exemplo, em que nós temos soluções, sejam importadas, sejam inclusive nacionais, relativamente acessíveis, ou muito acessíveis hoje, para o produtor médio. Então, nós temos que trabalhar para as outras soluções em coisas desse tipo. Hoje nós temos desde temporizadores analógicos, relés de tempo, né, relés temporizadores digitais, até controladores de injeção, controladores de injeção de solução nutritiva,
industrializados, alguns de empresas internacionais, mas que têm um valor relativamente acessível para o produtor. Então, soluções mais caseiras, como a utilização de válvulas Venturi, por exemplo, hoje são quase que um anacronismo, né? Estão se tornando cada vez mais raros. No caso da injeção de nutrientes, existem outras soluções que estão no mercado, fora essas que eu estou mostrando, controladores com diversos canais, ou a possibilidade de utilizar diversos relés temporizadores. Né? Há muitas hidroponias, dependendo até desses. São simples, são menos duráveis, mas são de uma acessibilidade em termos monetários muito grande, né? Esses temporizadores analógicos. Mas nós temos já alguns exemplos de sucesso na automação, só que é uma automação sem integração, é uma automação isolada, é uma automação que depende, claro, de uma programação prévia, mas sem levar em consideração nenhum aspecto ambiental, nenhuma resposta da planta. Então, é uma automação, vamos dizer assim, ainda muito incipiente. Falando em escassez de mão de obra, claro, nós estamos hoje, inclusive, falando de automação, mas temos que lembrar que há outras opções que a gente tem que lançar mão também. Opções como sistemas de produção que facilitem a vida do trabalhador, que tornem o trabalho num ambiente protegido, colheita, poda, transplantio, o que quer que seja, poda de estolões, menos penoso. Inclusive, essas soluções podem servir para facilitar o próprio trabalho no futuro de robotização dessas operações, por exemplo. Então, tem um aspecto aqui, eu já estou quase no final da apresentação, um aspecto que tem, ao qual eu tenho dedicado muitas horas de reflexão. Aqui eu mostro os dados da última pesquisa de orçamentos familiares, 2017-2018. O anterior tinha sido de 2008-2009, que existem estimativas do consumo médio de hortaliças e frutas no Brasil. Mas eu vou me deter aqui para hortaliças, que é a área, né, o grupo de culturas com que eu trabalho. O consumo de hortaliças no POF, na pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009, já assustou um pouco, porque era baixo. O consumo em quilogramas por pessoa por ano de hortaliças, somadas todas, chegava em torno de 27 quilos por pessoa por ano. Para nossa surpresa, ou talvez não tão grande, infelizmente, no último POF 2018, esse consumo conseguiu baixar. Está aí em torno de 23 quilogramas por pessoa por ano. Claro, esse número provavelmente está subestimado, porque ele considera apenas o consumo doméstico, não considera consumo em restaurantes, por exemplo. E hoje a gente sabe que a população brasileira, em grande parte, apesar de que isso diminuiu durante o período de pandemia, 2020, 2021, mas o consumo fora de casa, né, hoje é uma realidade. Então, representa um percentual que nós, infelizmente, não conhecemos. De toda forma, o decréscimo do consumo doméstico é preocupante. Por que é que eu estou batendo tanto no decréscimo do consumo? Porque a produção de hortaliças hidropônicas ou de frutas hidropônicas, ela é destinada ao consumo. Se o consumo é pequeno, as pequenas margens de ganho do produtor, que são pequenas no Brasil, são pequenas no mundo em geral, mas no Brasil particularmente pequenas, elas tendem, inclusive, a diminuir com essa diminuição do consumo. Não é?
E aí vem a grande pergunta: de que forma o produtor hidropônico ele vai conseguir investir em tecnologia, ou seja, na sua visão, aumentar o custo de produção, se as margens de ganho são muito pequenas ou estão diminuindo? Então, eu deixo essa reflexão, é, e quem sabe o incentivo para que alguém se aprofunde nessa pesquisa de como é que esse baixo consumo de hortaliças no Brasil está impactando o baixo investimento em tecnologia pelos produtores de hortaliça. Como é que nós podemos mudar isso? Será que a resolução é apenas investir na tecnologia sem antes passar pelo investimento em incentivo ao consumo? Nós temos que amarrar bem isso. O futuro. O futuro está aí. O futuro passa por verticalização do cultivo em ambiente protegido. Eu não estou falando ainda das fazendas verticais, pela utilização de iluminação suplementar, cada vez mais uma realidade. Inclusive, hoje, no Brasil, a utilização de iluminação suplementar já acontece em campo aberto, em áreas irrigadas por pivô central. E o surgimento do cultivo em ambiente controlado, as famosas fazendas verticais. Esse é um futuro. O Brasil já começa a experimentar nisso aí, já existem empreendedores entrando nessa área. Por outro lado, a gente ainda convive com uma realidade como essa. Olha esse empreendimento de hidroponia. Eu não vou perguntar o que é que está errado nessa foto. A questão seria talvez perguntar o que é que está sendo feito de forma correta aqui. Por que é que subsiste? E em subsistindo ainda esse tipo de situação, será realístico a gente pensar em automação, em robotização? Na verdade, é preocupante, porque o que nós vemos é, inclusive, uma resistência em coisas mais simples, como a rastreabilidade ou a possibilidade de tentar tornar a hidroponia uma marca certificável, por exemplo. Infelizmente, há produtores hidropônicos que se opõem a isso exatamente porque haveria mais regulação, mais regulamentação do setor. Então, nós temos ainda muita coisa a melhorar até atingirmos, mas estamos no caminho certo, eu creio. A hidroponia vive hoje, pelo menos, o que eu acho que é o começo de sua era de ouro. Crescem os produtores, crescem a produção, a percepção pública do sistema de produção, as empresas interessadas em investir em tecnologia para essa área. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou, posteriormente a essa apresentação, estarei disponível para comentar ou responder perguntas, se for necessário. Muito obrigado. Aí estão meus contatos. Sintam-se à vontade em me mandar um e-mail, telefonar, ou até nos fazer visita quando acabar a pandemia. Até mais.